Hoje é dia de SBR Listas e nesse episódio a gente atendeu a pedidos da galera nos comentários e vamos contar um pouco da história dos tênis de basquete. É isso, né? Já sabe, ajeita o bumbum na cadeira, testa o fone e continua com a gente para acompanhar os 14 momentos que explicam a evolução dos tênis de basquete. Bora? Bora. O basquete foi criado em 1891. No início do século XX, já existiam os tênis esportivos, calçados criados pensados para diferentes usos, mas a tecnologia se desenvolvia um pouco mais devagar do que hoje. E o mais comum na época eram os tênis de cano baixo, feitos em couro, até para, outros esportes, como a corrida e diferentes modalidades de atletismo. E hoje o SBR Listas é sobre essa história, que começa há mais ou menos 100 anos, e a gente vai relembrar alguns marcos... Não pessoas, né? Pontos marcantes. Pontos marcantes da evolução dos tênis de basquete até a atualidade. Vamos lá? Bora! Número 1. Converse Chuck Taylor All-Star. Em 1917, pertinho do berço de basquete lá no estado de Massachusetts, uma empresa de borracha resolveu investir nesse novo mercado e criar um calçado muito inovador para as quadras de basquete, né? Essa empresa era a Converse Rubber Corporation e o tênis que ela criou foi batizado de Converse All-Star. Esse tênis trouxe um frescor para o esporte. Em lona, com o cano alto e solado em borracha, ele ajudava a movimentação nas quadras e diminuía as lesões. A gente já sabe que muitas vezes diminuir as lesões dos jogadores é uma das motivações fortes para nesse momento de desenvolver o tênis, né? E os caras, eles ferravam muito o tornozelo e o tendão de Aquiles, e a indústria tá sempre buscando até hoje evitar isso. Mas o Converse All-Star não representou o basquete apenas por um bom tênis para jogar. O que acontece? Chegando na década de 20, mais ou menos, a Converse Rubber Corporation, assim como várias outras empresas, tinham o seu próprio time de basquete. E aí chega um cara na história que vai ser muito importante para o esporte, o tal do Chuck Taylor. Então esse rapaz era, além de representante comercial do Converse All-Star, treinador do time também, mas ele treinava outros jogadores e ajudava a espalhar a palavra do basquete por aí, né? E aí quando ele trabalhava diretamente com alguns jogadores e treinadores, ele pegava muitos insights de como melhorar o calçado lá naquela época, né, durante o trampo que ele fazia. Na década seguinte, o nome dele passa a batizar o próprio modelo, que muda de nome para Converse Chuck Taylor All-Star. E aí o Chuck Taylor All-Star domina as quadras de basquete por muitos anos. Entre 1917 e a virada da década de 1960 para 1970, por 50 anos só deu ele. Mas o mercado se movimenta e a gente vê aqui dois modelos chegando para dividir muito bem o espaço do basquete lá naquela época. Adidas Superstar e Puma, que a gente fala suede aqui no Brasil, né? Esses dois tênis trouxeram mais tecnologia, novos materiais, o couro no caso do Superstar e a camurça no caso do suede, e novas cores. A hegemonia da Converse nessa hora acaba e uma nova fase nos calçados de basquete começa, com a corrida para desenvolver coisas cada vez mais legais e mais funcionais para os pés dos atletas. O basquete aqui em 1970 já era um baita de um esporte, já fazia parte das Olimpíadas há algum tempo, a NBA já estava bem estabelecida e alguns dos grandes nomes que a gente relaciona com esse esporte já estavam em quadro. Falando ainda em Superstar e suede, a gente tinha respectivamente Kareem Abdul-Jabbar e Walt Clyde Frazier calçando esses tênis, por exemplo. Esses dois modelos, apesar de muito representativos nos anos 1970, não estavam sozinhos em quadra, tinha alguém calçando eles, né? A Nike, que era uma empresa nova na época, foi fundada bem no comecinho dessa década e tinha o Nike Blazer, né? Então se você acompanha o Zickers BR, deve saber que esses três modelos, Adidas Superstar, Puma Suede e Nike Blazer, são tênis que estão à venda até hoje. E eles não são mais indicados para o esporte, passaram a ser um tênis de uso casual, mas você encontra todos eles nas lojas sem nenhuma dificuldade. E tinha outras marcas também com seus representantes, né? Como a Pony e a Keds. A própria Converse trabalhava com algumas novidades nesse período, ao longo da década de 1970. O mercado ia se abrindo e a inovação também ia acontecendo com mais velocidade. Quando a gente chega na década de 1980 e alguns marcos são muito importantes. Um deles é o Air Force One. Né? Com certeza. O que ele trazia de especial era a tecnologia. Era a primeira vez que a tecnologia Air, o amortecimento da Nike, aquele que vem na cápsula de ar, ia parar dentro de um calçado para o basquete, para as quadras, quando ele chegou lá em 1982. E nessa época ele vinha só na versão em cano alto. E aí foi quando aumentaram a distribuição para o varejo e ele passou a existir também
a versão em cano baixo. Ó, outro desses grandes marcos é o Adidas Forum, que era até então o tênis de basquete mais caro de todos os tempos. Muita plata. Muitas platas. Ele tinha um trabalho de desenvolvimento de tecnologia super importante por trás, né? E era muito focado em minimizar lesão. Um design muito diferenciado e era só visto em pé de jogador ou pé de playboy mesmo, né? Porque era caro pra cacete. Na época, pra ter uma ideia, ele custava $100. Então, pra gente comparar preço, e até adiantar já o próximo tópico, o Air Jordan 1, que foi lançado um ano depois, custava $65. E é com a chegada do Jordan 1 que o mercado muda de figura. Ao chegar na NBA, o Michael Jordan ele estava sem patrocinador e escolhendo com quem ele assinar. Ele queria muito um contrato com a Adidas e ele já tinha até jogado com o Forum. Ele também já tinha jogado com o Converse nas Olimpíadas e a Nike entrou na negociação. Os pais dele falaram, tipo, vai lá filhão e assina com a Nike, você vai ter um tênis com seu nome, vai ser bem melhor pra você. E a contragosto e por pressão dos pais ele foi lá e fez isso. O Michael Jordan mudou a história dessa parada, né? E em 1985 chegou ao mercado o Air Jordan 1, feito pela Nike e levando o nome, ou sobrenome, do Michel, né? E ele não teve só um tênis assinado pela Nike, não. Chamar Air Jordan 1, porque depois dele teve o 2, 3, 4, e a gente já tá no 37, que foi lançado esse ano, estourou no pé de jogador esses dias, e se tornou uma marca à parte da Nike, né? Então a linha Jordan faz parte da Jordan Brand, né? Parece que o contrato que nosso amigo MJ fez com a Nike compensou, né? Tá, e até hoje, né? Faz bem ouvir os pais, hein? No mesmo ano que Jordan 1 chegou às quadras, em 1985, a Nike lançou mais um modelo que também tem muita importância, que foi o Dunk. Esse tênis foi criado e pensado para calçar os principais jogadores universitários, e muita gente relaciona ele com o skate, porque em 1990 ele foi adotado pelos skatistas e inclusive tem versões dele até hoje que são criadas pela Nike SB, né? Antes do Michael Jordan assinar a própria linha, a gente já tinha jogador na NBA endossando modelos de tênis. A gente já tinha jogador assinando a própria silhueta. Então não foi ele que começou isso. Mas as portas se abrem de verdade depois do trampo que o Michel fez com a Nike, né? Então nos anos 90, Penny Hardaway ganhou o Air Penny. E aí o trabalho com a Nike fez o nível subir um pouquinho. E em 97, quando juntos eles lançaram o Air Foamposite 1, que é um tênis com um design muito diferente, que até hoje chama muita atenção. O Scott Pippen e o Dennis Rodman, que jogaram com o Michel lá nos Bulls, também ganharam seus próprios modelos assinados. É isso. E não era só a Nike, não. Uma outra marca também investiu bastante nessa época em grandes nomes, a Reebok. Eles fizeram linhas de tênis para o Shaquille O'Neal, com modelos também muito marcantes, como o Shaq Nose, Shaq Attack, e para o Allen Iverson, que é um ex-jogador do 76ers, que tem um contrato vitalício com a marca e os tênis dele continuam ganhando várias versões até hoje. Reebok Question é um deles que vive ganhando novidade. E não foi só isso que a Reebok fez, não. Além de ganhar meu coração nessa década, porque logo em 1991 ela apresentou uma tecnologia muito especial, que era o Pump, com uma espécie de bombinha de ar na língua do tênis ou ali em volta do seu tornozelinho, né? Você podia inflar o cabedal e conseguir o tênis um pouquinho mais ajustado no seu pé. Mais uma vez, era a indústria procurando jeitos de minimizar as lesões dos atletas. Nos anos 2000, o grande negócio foi tornar os tênis mais leves. Quando a gente pensa em tênis de basquete, a gente pensa em tênis grande, bruto, pesado. A Nike implementa a tecnologia Air Zoom de amortecimento, bem mais responsiva, que ajuda no impulso e também lança os Hyper Dunks, que é outro modelo bem marcante assim na história do basquete, e todo mundo começa a assinar muito contrato com muito jogador. Hoje em dia a gente destaca 3 coisas nas quadras, né? Primeiro é isso aí, muitos tênis assinados pelos próprios jogadores. A Nike tem LeBron James, o Kevin Durant, Kyrie Irving, Paul George, Giannis Antetokounmpo. Teve o Kobe Bryant, a Jordan Brand tem o Luka Doncic, a Adidas tem James Harden, a Under Armour, que é uma marca que não tinha passado por aqui ainda, tem o Curry, né, que até tá criando a própria Curry Brand, né? A lista é longa pra caramba, algumas marcas passaram um tempo longe das quadras, como a New Balance, por exemplo, e a própria Converse, que ambas vem investindo em novas tecnologias e novos modelos e também assinando contratos com nomes importantes atualmente, né? O Kawhi Leonard, por exemplo, tá na New Balance e tem o seu próprio tênis assinado.
nada. Pegando esse gancho de marcas que ainda não apareceram, vale trazer como segunda tendência da atualidade as marcas chinesas se destacando bastante, principalmente a Li-Ning e a Anta. Essas duas marcas que a gente vê pouco aqui no Brasil, mas que cada dia mais se destacam no mercado internacional e também nas quadras de basquete. E o terceiro destaque é a tendência que vem ganhando cada vez mais força nos últimos anos, que é integrar o digital aos tênis, aquela coisa da tecnologia wearable, vestível, usável. A gente tem a Nike, por exemplo, aprimorando o HyperAdapt, que tem um sistema de amarração automático e você controla por meio de um aplicativo, e a gente deve ver bastante isso com o passar dos anos. Tênis que respondem e se adaptam aos diferentes momentos do jogo, apertando ou afrouxando, dependendo da necessidade do jogador ou do lance. O SBR Listas fica por aqui, tomara que você tenha gostado de passear pela história dos tênis de basquete e que volte a nos encontrar aqui no canal do Sneakers BR em breve. Deixe seu comentário, seu like, assina o canal para ficar sempre por dentro de todas as novidades do universo Sneakerhead e a gente se vê numa próxima, galera. Valeu, muito obrigado e tchau, tchau. Beijo.